Bem-vindos ao podcast do 4º ano A do Colégio Objetivo Bragança. Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou a professora Gabriela e hoje estamos neste podcast incrível, finalizando um trabalho super legal com as turminhas dos 4º anos sobre podcasts mesmo, que envolveu língua portuguesa e informática. Foi um mês inteirinho de muito estudo de toda a galera, que decidiu contar pra gente neste podcast mega especial tudo o que descobriram sobre os oceanos e seus mistérios. E aí, estão prontos para essa viagem submarina? Então coloque a sua roupa de mergulho e vamos juntos mergulhar nessa aventura super especial e descobrir vários segredos dos oceanos. Vamos lá! Olá, meu nome é Alice. Vamos falar sobre os oceanos e os seus mistérios. As profundezas das águas escondem mais mistérios do que podemos imaginar. E, embora bastante explorados, os oceanos ainda oferecem muitos mistérios. Você sabia que 31% do planeta Terra está coberto por oceanos? E dentro desse dado, mais de 95% do nosso mundo azul é desconhecida aos olhos humanos? Vamos conhecer alguns desses mistérios. Oi, meu nome é Arthur. Você sabia que alguns peixes, chamados de peixes cartilaginosos, como a raia e o tubarão, não possuem ossos? E seu corpo é formado por apenas cartilagem? Também encontramos em nosso corpo cartilagens em nosso nariz, orelha, traqueia e brônquios, que ficam dentro dos pulmões, e também nas pontas de ossos, que se comunicam com outros, como cotovelos, joelhos, coluna vertebral, etc., impedindo que ocorra o atrito entre eles e, consequentemente, o desgaste. Olá, meu nome é Bruna. Você sabia que algumas espécies do reino animal praticam o chamado canibalismo? Canibalismo é a relação ecológica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie e um deles é sempre prejudicado. Nessa relação ecológica, um indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie que a dele. Um bom exemplo disso é o caso dos tubarões. Muitas espécies são canibais. É comum que o tubarão enxergue sua presa apenas como comida. Oi, meu nome é Caio. E por falar em canibais e tubarões, ainda há algumas espécies de tubarões, como o caso do tubarão-mangona, em que o embrião mais desenvolvido se alimenta de outros embriões menores ainda no útero da mãe. Diversos estudos já foram feitos para explicar o porquê dos tubarões apresentarem comportamento canibal. De acordo com os cientistas, a espécie não possui a noção de quem é o seu semelhante, atacando sem preocupação qualquer ser vivo. Esse comportamento, apesar de bastante estranho, é bem comum no reino animal. Oi, aqui quem fala é o Davi. Você conhece o Mar de Leite? Contos antigos de pescadores no Oceano Índio costumavam mencionar sobre o fenômeno do Mar de Leite. Mas, como toda boa história de pescador, ninguém levava muito a sério. Até que cientistas descobriram que a água branca leite luminosa não era nada mais que um grande grupo de bactérias. Segundo pesquisadores, a bactéria luminosa adere a tal coloração para atrair peixes. Contudo, não se sabe como essa população atingiu um número tão gigantesco, batendo a casa dos trilhões. Oi, meu nome é Enzo. Você conhece o peixe-bolha? Encontrado em águas profundas na Austrália e Nova Zelândia, o peixe-bolha vive em profundidades de 1.200 metros. Seu corpo é um pouco mais do que uma massa gelatinosa quando ele sobe na superfície da água. Sabia que ele é um animal considerado o mais feio do mundo? Mas ele não é tão feio quanto parece. Isso porque sua aparência se transforma quando ele sai das profundezas do oceano. Ou seja, o peixe-bolha possui duas aparências: a normal, semelhante aos outros peixes, quando ele está na profundeza dos oceanos, e a gelatinosa, quando ele se move para a superfície da água.
Oi, eu sou o Guilherme. Sabia que a Amazônia recebeu o título de pulmão do mundo injustamente? Somadas as espécies de algas marinhas e de água doce, produzem 55% do oxigênio do planeta. No caso das florestas, boa parte do oxigênio que ela produz é consumido nela mesma. Já as algas, para nossa sorte, fabricam muito mais oxigênio do que precisam e ainda levam a vantagem de ocupar uma área bem maior que as árvores. Afinal, mais de 70% do planeta é coberto de água e todos os oceanos são habitados por algas produtoras de oxigênio. Aqui quem fala é o Gustavo. Nas águas dos oceanos Índico e Pacífico, perto da Austrália e do continente asiático, vive o animal mais venenoso do mundo, a vespa do mar ou vespa marinha, uma espécie de medusa parecida com uma água-viva comum, mas muito mais letal. Essa criatura também é conhecida como cubo-medusa. Esse apelido de cubo-medusa vem do formato quadrado do seu corpo, que é transparente e mede entre 16 e 24 centímetros, possuindo mais de 60 tentáculos. As vespas do mar são tão venenosas que possuem poucos predadores. Entre eles está a tartaruga verde, que possui pele bem grossa, onde o veneno da vespa do mar não consegue entrar. Oi, eu sou a Helena. Você já ouviu falar da raia manta ou jamanta cor-de-rosa? Pois trata-se da maior espécie de arraia do mundo, podendo medir mais de 8 metros de comprimento. Uma arraia dessa grande espécie foi vista pela última vez no início do ano de 2020, numa ilha na Austrália, e teve esse encontro registrado pelo todo fotógrafo que mergulhava por lá, chamado Christian Lane, que ficou boquiaberto com o que viu. Olá, meu nome é Henrique. Você sabia que no Oceano Pacífico existe um poço que puxa água para baixo? É chamado de Poço de Thor e fica nos Estados Unidos. Parece um grande buraco, dizem que é sem fundo. Só que não, pois o enorme buraco tem apenas cerca de 6 metros de profundidade. É formado por um conjunto de pedras que se enche de água. Quando a maré está cheia, ele se transforma numa espécie de geyser que lança colunas de névoa. Os cientistas ainda não puderam explicar a aparição dessa cavidade. Acredita-se que o poço está ligado numa rede de cavernas subaquáticas formada pela própria ação da água. Aqui quem fala é o João Pedro. Você conhece o ordinário caso do peixe-dragão do mar profundo e dos seus dentes invisíveis? Ele vive em cerca de 2.500 metros de profundidade, onde a própria luz tem dificuldade de chegar. Os seus dentes, que chegam a medir metade do tamanho da cabeça, estão cobertos de nanoscristais, que impedem a reflexão da luz, que portanto os torna invisíveis. Eles passam a maior parte do tempo parados de boca aberta, à espera que algo se aproxime. Os seus dentes estão sempre expostos, por isso é importante que sejam transparentes. Oi, aqui quem fala é a Luísa. Você sabia que um dos mistérios dos oceanos é o desaparecimento de diversos navios e submarinos? Em 1968, 4 submarinos de 4 diferentes países desapareceram. Neste ano, submarinos de origem americana, israelita, francesa e soviética sumiram do planeta. Teorias afirmam que os submarinos podem ter sido abatidos por torpedos acidentais, mas nenhuma explicação oficial veio à tona, e apenas partes de alguns dos submarinos foram encontradas até hoje. Olá, meu nome é Murilo Lourenço. Você já mergulhou em um buraco azul? Um buraco azul é uma caverna subaquática natural encontrada em oceanos. Também são chamadas de cavernas verticais. Considerados áreas geológicas, eles estão presentes em diferentes pontos dos oceanos. Por conta de suas qualidades térmicas e condições de segurança, eles atraem grande diversidade de vida marinha e de quem pratica o mergulho, amador ou profissional. A cor exótica bem azul vem da baixa temperatura da água. Oi, eu sou o Murilo Marcondes. Você já ouviu falar do lugar mais profundo do oceano? Quase 11 quilômetros abaixo da superfície do mar. O ponto mais profundo do mundo fica na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Para se ter uma ideia, vamos fazer uma comparação. O Monte Everest, a maior montanha da Terra,
possui 2 km de altura a menos do que a Fossa das Marianas possui de profundidade. Portanto, podemos entender, é realmente muito profundo. Seres humanos desceram essa fossa apenas 3 vezes na história até hoje, usando submarinos especiais, sendo a primeira vez em 1960. Mas vocês acreditam que nem o local mais profundo de todo o oceano está a salvo da poluição causada pelos seres humanos? Com a coleta de materiais, pesquisadores puderam analisar a presença de microplásticos como sacolas e embalagens de balas, infelizmente. Oi, aqui é o Otávio. Você já ouviu falar no Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo imaginário. A região é muito conhecida pelos mistérios que envolve, sobretudo em virtude do comportamento anormal de suas águas e do desaparecimento de aviões e embarcações em sua área. No meio científico, a teoria mais aceita para explicar esses acidentes do Triângulo das Bermudas refere-se à existência de gás metano nas águas em virtude das formações de vulcões dentro dos oceanos. Oi, eu sou Pedro Arthur. Você sabia que no início de 2020 foi descoberta uma nova espécie marinha na região mais profunda do oceano? E acreditem, essa espécie já tem plástico no organismo? Cientistas a batizaram em homenagem ao plástico encontrado em seu corpo, chamando-a de Eurythenes plásticos, como forma de chamar atenção para o impacto da poluição plástica que afeta milhares de espécies marinhas, incluindo aquelas que vivem a 7 km de profundidade, como é o caso desta. A espécie em questão é o anfípode, semelhante a um camarão de aproximadamente 5 cm de comprimento, capturado nas Fossas das Marianas, entre o Japão e as Filipinas. Olá, meu nome é Pedro Luiz. Já ouviu falar em redemoinhos do mar? Ao subir e descer, muitas vezes as marés produzem correntes circulares, conhecidas como redemoinhos, e alguns deles provocam uma pressão para baixo, chamada de turbilhão. Os redemoinhos podem ocorrer em diferentes locais, em mar aberto, na costa, ou seja, não existe uma regra específica, mas é possível prever onde eles vão acontecer devido à temperatura das águas. A grande causa de redemoinho é o encontro de uma porção de água aquecida com outras mais frias que estejam próximas. Redemoinhos do mar não têm poder suficiente para virar um barco, mas o turbilhão pode afogar facilmente o nadador ou mergulhador. Oi, meu nome é Raul. Você conhece os polvos? O polvo é um molusco que possui corpo mole e 8 tentáculos saindo de sua cabeça. Encontrados em ambientes marinhos, os polvos são animais que vivem solitários, escondidos entre pedras e grutas. Podem atingir até 3 metros de comprimento. Os tentáculos do polvo possuem 2 fileiras de ventosas adesivas, que são utilizadas na locomoção e na captura de presas. Esse animal possui várias formas de se defender de seus predadores. Uma delas é a liberação de uma tinta escura para despistar o inimigo enquanto foge. Outras vezes, quando o inimigo consegue prender um dos tentáculos do polvo, ele deixa esse tentáculo com o inimigo e foge em disparada. Dias depois, nasce outro tentáculo no lugar do que foi arrancado. Oi, aqui é o Renzo. Você sabe a que velocidade uma tartaruga marinha pode conseguir nadar? As tartarugas marinhas podem medir 2 metros de comprimento e chegar a pesar até 600 quilos. Elas vivem em águas tropicais e estão mais adaptadas às águas frias devido à sua pele grossa e oleosa. Elas possuem extremamente desenvolvidas os sentidos da visão, do olfato e da audição, além de terem um senso de orientação impressionante. As tartarugas marinhas se alimentam basicamente de águas vivas e de sua fauna acompanhante. Infelizmente, elas confundem sacos plásticos ou celofane com águas vivas e correm o risco de morrerem por indigestão.
utiliza as patas como nadadeiras e nada a uma velocidade incrível de 20 km por hora. Bem diferente de seus parentes terrestres, não é? Oi, meu nome é Sammy. Vamos falar de uma criatura bem esquisita que tem a forma de um pepino. Consegue adivinhar? Sim, são os pirossomas. Ainda que pareça um único animal, os pirossomas são colônias de forma tubular e consistência gelatinosa, formadas por centenas de milhares de pequenos organismos. Podem medir até 60 centímetros de comprimento e seu corpo brilha no escuro. Os pirossomas são criaturas muito raras e se parecem com medusas, mas não picam ou queimam. Olá, aqui quem fala é o Vinícius. Você já ouviu falar do megalodon ou megalodonte? Não? Então vou te contar. O megalodon ou megalodonte foi uma espécie gigante de tubarão pré-histórico que viveu até cerca de 2,6 milhões de anos atrás. Seus dentes podiam chegar a mais de 17 centímetros de comprimento. Com um dente desse tamanho, não admira que ele tenha sido o maior predador marinho que já existiu. Enquanto falamos de gigantesco, não estamos de brincadeira. O bicho podia chegar a assustadores 18 metros de comprimento, deixando o tubarão branco no chinelo. Já imaginou estar tomando um banho de mar e dar de frente com esse monstro? Oi, aqui é o Victor. Você conhece os mais famosos submarinos desaparecidos nos oceanos da história? A Luísa comentou sobre os 4 submarinos desaparecidos no ano de 1968. O francês Minerve, este nunca foi encontrado. O israelita INS Dakar, que em 1999 teve seus destroços encontrados. O americano Scorpion, seus destroços foram encontrados dias depois. E o soviético K-129, a inteligência americana quis encontrar esse submarino soviético e criou uma missão cara e especial, mas só conseguiu encontrar fragmentos que não continham nada de relevante como pensavam. E em setembro de 2017, no mar da Bélgica, ocorreu uma descoberta incomum. Nas águas foi encontrado um submarino alemão da Primeira Guerra Mundial, quase intacto, depois de mais de 100 anos. Olá, aqui é a professora Adriana, do Colégio Objetivo Bragança. Estamos finalizando esse podcast onde cada um deu um mergulho nas profundezas do oceano e descobriu curiosidades incríveis. Foi muito bom compartilhar informações e viver novas experiências. Parabéns, pessoal! Sem a ajuda da professora Gabriela, nada disso seria possível. Obrigada, Pro Gabi! Continuem mergulhando em novos assuntos, descobrindo outros segredos. Valeu, pessoal! Até a próxima!